No livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 8. Ezequiel, capítulo de número 8. Vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança, como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima, como o aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles. E cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me: Vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: Vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me,
e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Podeis assentar. Meus amados irmãos, nos dias do profeta Jeremias, Jeremias foi hostilizado e maltratado pelo seu próprio povo. Muitas das ocasiões em que ele falou, produziu nos que o ouviram temor, mas logo depois aquilo se transmutava em ira contra ele, porque ele anunciava que a nação estava em transgressão contra Deus e que os invasores da Babilônia iriam subjugar o povo de Israel. Eles iriam subjugar, inclusive, Judá, a parte do reino que estava com as promessas davídicas. A Bíblia nos ensina, irmãos, que ele foi tido como um antipatriota, como um inspirador de descrença, porque existiam falsos profetas que falavam que tudo iria dar bom resultado, que a nação livrar-se-ia dos invasores, venceria, aliando-se a outros povos numa batalha conjunta contra a Babilônia. E em vez de esses falsos profetas, embora falassem em nome do Senhor, encaminharem o povo para o próprio Deus mediante o arrependimento, a humilhação, a busca do Senhor, eles os encaminhavam para confianças vãs, em poderes terrenos, em poderes bélicos terrenos, em estratégias. E no final, a Babilônia realmente subjugou o povo de Deus. Jeremias viveu para ver isso e para escrever o livro de Lamentações, um livro onde ele revela pesar e tristeza por tudo que estava acontecendo. Jamais ele, que profetizou que o povo seria derrotado, iria ver o cumprimento dessa profecia com alegria, dizendo, bem que eu disse. Jamais veria ele o cumprimento dessa profecia, dizendo ao povo, vejam como vocês merecem. Não, ele viu o cumprimento da profecia com pesar, com tristeza, com lamentação, levantando a esperança do renascimento da nação. E como todo profeta do Velho Testamento enviado por Deus, ele não somente feria, mas também curava. Não somente anunciava o juízo, mas sempre consolava o povo com a futura restauração da nação, maximamente no reino milenar de Cristo. Ezequiel foi um profeta que viveu já no cativeiro, mas ele e outros cativos, de alguma maneira já tinham encontrado assentamento entre os que tinham vencido a nação, pois ele tinha uma casa, portanto já tinha um lugar. Estavam eles, os cativos, numa determinada região, e lá Ezequiel já tinha a sua própria casa. E Ezequiel traz também profecias duras para o povo. O próprio Deus que o chamou advertira, o povo não vai te ouvir, se eu enviasse a outra nação talvez ouvissem. Mas este povo é um povo de dura cerviz. Mas fales, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque quando as tuas palavras se cumprirem, em outras palavras, Deus estava a dizer isso, eles vão saber que houve um profeta em Israel. E Ezequiel, irmãos, fez profecias de cumprimento exato. Ele fez profecias usando ilustração de dias, mas já revelando o que significavam anos que se cumpriram fielmente. Uma delas em relação, inclusive, a outra destruição que viria sobre a nação, aquela que aconteceu no ano 70,
depois de Cristo, mas também falou da destruição presente que o povo estava a sofrer. E é interessante que em cada profecia que Deus comissionou Ezequiel para pronunciar em certa ocasião, vinha um final repetitivo, que este povo saberá que eu sou Deus. Na verdade, irmãos, há um elemento apologético no discurso profético inspirado, escriturístico. É que esse discurso, por falar de um futuro ainda não realizado, e que depois venha a se cumprir, ele, o próprio futuro, quando se faz presente, testemunha a autenticidade da palavra de Deus. O Velho Testamento, o Novo Testamento se expõe ao que nós chamaríamos de risco. Os que falam inspirados por Deus têm a coragem de asseverar que coisas vão acontecer dentro de período determinado, condições específicas. E eles ainda asseveram que quando aquilo tiver cumprimento, será para o povo saber que Deus é Deus, que o Deus é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia é o único Deus. Mas aqui no capítulo 8, quando Ezequiel está sentado na sua casa, os anciãos de Judá estão com ele, ele diz que a mão do Senhor veio sobre ele. Essa expressão, a mão do Senhor, refere-se ao Espírito de Deus, vindo, trazendo inspiração. E ele conta que ele teve uma visão. E nessas visões de Ezequiel predominam dois elementos, fogo e fumaça, ou fogo e nuvem. Interessante que foi por aparições em uma coluna de fogo e em uma nuvem que Deus liderou o povo de Israel no deserto. O povo parava quando a nuvem ou o fogo paravam e se encaminhavam quando viam mover-se a nuvem e o fogo. O fogo aparecia de noite, a nuvem de dia, e sinalizava para o povo, tanto a nuvem como o fogo sinalizavam a presença de Deus. E aqui nós vemos profecias em que aparecem reiteradamente imagens de fogo, de nuvem, de fumaça, que são manifestações da glória de Deus. Ele viu uma manifestação personalizada da glória de Deus, e uma mão, no meio desta manifestação gloriosa, tomou pelos cabelos da cabeça, como ele diz, e então o Espírito de Deus o ergueu entre céu e terra, e o levou a Jerusalém, porque ele estava entre os cativos, mas em visão, ele foi até Jerusalém. E lá Deus quis mostrar a ele que os que tinham ficado em Jerusalém ainda não tinham sido levados cativos, estavam a agir impiamente. Nós vemos aqui, irmãos, uma condescendência de Deus para com o profeta. Ele o comissionou a dizer coisas muito fortes, muito severas. Nós vemos logo aqui no final, no verso 18, quando Deus diz: por isso também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Obviamente, para um profeta dizer isso ao seu próprio povo era uma coisa muito dura. E Deus, na sua condescendência para com o profeta, quis mostrar como era justificável o que ele ia fazer, para que o profeta então entendesse sobre coisas que o povo fizera e estava fazendo, que nem Ezequiel sabia. E aqui nós vemos no capítulo 8, Deus mostrando ao profeta o que os que haviam ficado, que ainda estavam lá, estavam fazendo, inclusive dentro do templo.
E reiteradamente aparece uma expressão aqui que não é como aquela: saberão que eu sou o Senhor. É Deus agora querendo mostrar a Ezequiel como é legítimo o seu julgamento, e a expressão é outra. Deus diz: mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Ele mostra uma coisa e diz: é terrível, não é, Ezequiel? Agiram com leviandade, mas ainda tem coisa mais abominável. E vai para um relato seguinte. O profeta deve ter ficado pasmo com aquilo que viu, e aí Deus novamente diz: mas ainda há coisas piores. E várias vezes aqui, migrando de um relato para outro, dando uma visão e outra ao profeta, Deus vai acrescentando em relação à segunda, com respeito à primeira, que ali tem abominações piores do que as anteriores, e que na visão seguinte haverá abominações mais terríveis ainda. Deus poderia, irmãos, não justificar, mas Deus é amigo dos seus profetas, e Deus quis deixar a nação ciente de que o juízo que estava sendo estabelecido era merecido. E nós vemos aqui a primeira coisa que é dita, no versículo de número 3, é dito que o povo fez imagem para provocar ciúmes a Deus. Ou seja, o povo estava adorando alguma imagem de escultura, alguma divindade estranha. Mas quando o texto diz que era para provocar ciúmes em Deus, então isso mostra que o povo estava fazendo isso de uma forma de ressentimento. Era como se dissesse: Deus não nos socorreu, Deus nos abandonou, então nós vamos adorar outra divindade, vamos provocar ciúmes em Deus. Às vezes, irmãos, as pessoas se frustram nas suas expectativas e ficam ressentidas com Deus. Elas exibem isso de uma forma camuflada, como se fosse uma raiva da igreja, como se fosse uma raiva do pastor, como se fosse uma raiva da Bíblia. Mas na verdade elas estão revoltadas com Deus. Esses aqui pareciam que estavam escolhendo outra divindade para servir, mas na verdade eles estavam frustrados e ressentidos com Deus. E era nisso que estava o endurecimento do povo, que fazia do povo um povo de dura cerviz. Eles não se arrependiam, eles não se vergavam, eles não se dobravam, eles não se humilhavam. Deus podia estar errado, mas eles não. Eles iriam provocar ciúmes em Deus, assim achavam, porque Deus fora injusto com eles, assim pensavam, e não reconheciam as suas próprias maldades. Nunca devemos deixar, irmãos, que o nosso coração se encaminhe para um estado lastimável desse, em que tudo é interpretado para nos justificar e acusar a Deus, mas que estejamos prontos a nos humilhar diante do Senhor. Eu errei, Senhor, eu fracassei, o teu povo pecou contra ti. Como disse o salmista Davi no Salmo 51, tu és justificado no falares e inculpável no julgares. Eu que pequei, diz o salmista, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. É preciso que haja essa humilhação. E foi a primeira coisa que Deus mostrou a Ezequiel, esta imagem de ciúmes. Lá no final do versículo 5 diz: e eis que ao norte da porta do altar, portanto eles estavam profanando também o templo com essa imagem, estava esta imagem de ciúmes na entrada. E no verso 6 diz: e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. É como se Deus estivesse dizendo: como é que eles querem que eu os socorra? Fazendo isso, profanando o meu santuário. Eles estão se afastando de mim, eles estão me afastando do santuário.
para que o profeta pudesse criar coragem de pronunciar o juízo e saber que Deus estava sendo justo. Mas segue no verso 6, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Verso 7, e levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vês as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o derredor. Ou seja, havia uma câmara, um lugar no templo, em que eles praticavam toda sorte de idolatria às ocultas. E foi preciso, através de um buraco na parede, que Ezequiel cavou, foi preciso, através desse artifício, ele enxergar o que estava sendo feito às ocultas. Meus amados irmãos, nós não podemos esconder as coisas dos olhos de Deus. O julgamento, diz Pedro, começa pela casa de Deus. Deus, antes de julgar o mundo, julga o seu povo, porque Deus quer disciplinar os seus. Não há câmara onde você possa esconder-se de Deus. E Deus revelou ao profeta, o fez ver o que estava oculto. O que estava oculto, muitas vezes nós não prosperamos na vida espiritual, porque queremos abrigar dentro do nosso coração um pecado que deve ser abandonado. A Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Não nos basta a formalidade de vir a um culto, levantar as mãos, cantar o hino, fazer uma oração. Se estamos abrigando algum pecado oculto, se estamos vivendo em duplicidade, se estamos vivendo uma coisa à vista dos outros e numa determinada recâmara estamos escondidos, mas Deus está vendo o que se passa ali. O triste aqui é o verso 11, porque diz assim: e estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e já Azanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Eles estavam queimando incenso, aquelas falsas divindades. Mas note, aqui fala de 70 anciãos. Na época de Moisés foram escolhidos 70 anciãos. E aqui é mencionado 70 anciãos, pessoas ilustres na nação, líderes da nação, no número representativo da cúpula da nação de Israel. E o mais triste, é mencionado o nome de Azanias, filho de Safã. Safã, irmãos, foi um homem que participou de um grande avivamento na nação de Israel. Ele participou daquele avivamento dos dias de Josias, quando o rei Josias, homem temente a Deus, quis ajeitar o templo, reparar, e num processo de conserto, houve uma escavação, encontraram o livro da lei, e foi exatamente Safã que trouxe o livro da lei para o rei. O sacerdote Ilquias disse: leva para o rei. Foi ele que leu diante do rei. Quando o rei viu tudo aquilo, o que a nação não vinha fazendo, que o livro prescrevia para que fosse feito, o rei se humilhou. Este Safã foi alguém que, conforme 1 Crônicas, teve um papel muitíssimo importante. Está lá no capítulo 34. Ele teve um papel importante naquele avivamento.
O rei mandou que todos se humilhassem, todos se arrependessem. Deus disse que não haveria juízo sobre a nação naqueles dias, porque o rei tinha se humilhado, porque a nação tinha se arrependido. E mais, em relação a esse Safã, ele tinha um filho, portanto, irmão desse Zaanias, que era um servo de Deus. Zaanias teve um outro parente, sobrinho, que era servo de Deus, que estão mencionados no livro do profeta Jeremias, no capítulo 26, no capítulo 29 e outros capítulos mais. Um irmão de Zaanias protegeu Jeremias quando o povo quis ir contra ele. Foram familiares deste homem que estiveram ao lado de Jeremias, que intermediaram as pregações de Jeremias para o povo. Ou seja, já Azanias, filho de Safã, estava numa família em que o pai participara de um avivamento. Um irmão, outros da família, tinham estado ao lado de Jeremias. Mas este homem estava agora na idolatria. Obviamente, irmãos, este homem recebeu uma boa educação. Este homem conviveu com pessoas de Deus. Tinha tudo para ter sido um crente exemplar, como outros da sua família, mas estava aqui junto com estes líderes, queimando incenso. Imagino a decepção de Ezequiel, quando viu tudo isso. No verso 12 diz: então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, ou seja, as ocultas, vivendo uma vida dupla, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Mas diz o verso 13: ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E no verso 14 é mencionado o fato de que havia mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Tamuz era uma divindade dos caldeus da Babilônia, filho de Nimrod e Samiramis. Segundo a história, alguém que de fato existiu, mas foi convertido no imaginário daquelas pessoas numa divindade, e que teria morrido por causa de um javali, mas teria ressuscitado. Note, de certa maneira, Tamuz foi uma primeira versão diabólica do Messias, porque Deus tinha dito que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, teria ferido o calcanhar. Jesus iria padecer e ressuscitar ao terceiro dia. E foi exatamente Nimrod, que era da época da Torre de Babel, que gerou Tamuz, que dizia ser Deus e que teria sido morto e ressuscitara. E houve um culto a Tamuz junto com a sua mãe Semiramis, que gerou o culto daquela imagem da mulher com a criança, que veio a inspirar no catolicismo romano o culto idólatra a Maria e a figura do menino Jesus em seus braços. E acreditava-se que Tamuz morria todo ano e ressuscitava todo ano. Ele morria no final do verão e ressuscitava na primavera. E nesse período aí, no final do verão, as pessoas choravam pela morte de Tamuz, que imaginavam ressuscitar na primavera. Como na missa católica se supõe que a cada missa haja uma renovação da morte de Jesus Cristo, como se ele estivesse tornando a morrer. E eles estavam aqui, essas mulheres, chorando por Tamuz. Era a Semana Santa dos pagãos, o choro pela morte de Tamuz. Elas estavam lá comemorando a Semana Santa pagã, que inspirou esta do romanismo. E é interessante que Tamuz era associado à natureza. Era como se fosse um deus protetor da vegetação. Daí porque associava-se a sua morte ao final do verão e sua ressurreição à primavera. Era uma espécie também de culto ecológico,
Como nós vemos hoje, muitas dessas ideologias ecologistas hoje tomando uma forma religiosa e panteísta, e eles estavam lá praticando este culto. Mais adiante vai dizer que eles traziam ramo ao nariz, que era outra coisa associada a culto idólatra. Enfim, irmãos, era uma situação vergonhosa. No versículo de número 16 diz assim: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Note, 25 homens. De acordo com o que diz a Bíblia, em 1 Crônicas, no capítulo de número 24, havia 20 câmaras dentro do templo para 24 sacerdotes. Se você contar com o sumo sacerdote, 25. Então estes 25 homens são sacerdotes, ou figuram como sacerdotes. Estavam lá no templo, mas de costas para o templo, e adorando o sol, adorando o Deus Sol. E aí Deus diz ao profeta no verso 17: então me disse, vês isto, filho do homem, há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz. E é mostrando isso que Deus então mais uma vez afirma a severidade do juízo, para que Ezequiel se aperceba, irmãos, do quanto havia de pecado ali. É interessante que essas pessoas, com todos os seus erros, continuavam no santuário, né? Nós temos notícia de outros desvios da nação, em que eles abandonavam praticamente o culto no templo, levantavam altares nos lugares altos e cultuavam divindades alheias, da forma pagã. Mas aqui não, aqui nós os vemos no santuário, no templo que Deus estabeleceu, procurando lugares lá dentro para fazer coisas que estavam contra a palavra de Deus, de certa maneira profanando o templo, desafiando a Deus dentro do templo. Mas Deus está dizendo que vê. Eles dizem que Deus não vê, mas Deus diz que está vendo e mostra para o profeta. Isso, irmãos, mostra a importância de que nós não sejamos hipócritas. Não apenas nós não devemos nos desviar da igreja, mas não devemos ser desviados dentro da igreja. Não podemos estar no santuário, mas comprometidos com este mundo. Neste momento aqui, não era mais o culto pagão nos lugares altos, era a profanação do templo. De alguma maneira eles queriam continuar no templo, eles queriam continuar associados ao culto certo, mas fazendo coisas da forma errada, vivendo em duplicidade. Como Deus diz, através do profeta Isaías para o povo de Israel: eu não suporto a iniquidade e a assembleia solene, o culto e a hipocrisia, a vida dupla, a vida dividida, vividas ocultas. É preciso que haja, portanto, sinceridade. E eles, de alguma maneira, queriam estar lá no templo, no santuário, porque eles tinham medo que Deus, de fato, os abandonasse. Ainda que ímpios daquela maneira, eles tinham medo de que Deus os abandonasse. Eles estavam pecando, mas eles não queriam largar, porque eles sabiam que só o Deus de Israel, lá no fundo, é que poderia socorrê-los, que poderia lhes dar aquilo de que necessitavam. Por isso que Deus diz: são eles que me afastam do santuário. Com o que fazem? Dando a entender que de alguma maneira eles queriam um Deus no santuário, cúmplice daquelas ações todas que eles estavam praticando. A Bíblia fala, irmãos, que a glória de Deus iria sair do templo. Ou seja, não adianta o templo de Deus sem a glória. Aqui no capítulo de número 10, a Bíblia diz o seguinte, no verso 4, veja o processo. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem,
e o átrio se encheu do esplendor da glória do Senhor. Nessa visão, a glória de Deus está no querubim que está dentro do templo, mas sai do querubim e vai para a entrada, para a porta, como que já estivesse a glória de Deus saindo daquele lugar. Em Ezequiel, capítulo de número 10, verso 18, diz: então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. A segunda migração. E aqui em Ezequiel capítulo 11, versículo de número 23, diz: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade, que é o Monte das Oliveiras. Foi a última vez que Ezequiel viu a glória. Depois, no verso 24, ele diz: depois o Espírito me levantou e me levou a Caldeia. Ele voltou para onde estavam os cativos, mas ele vê a glória de Deus indo para cá, para acolá, se aproximando da entrada, indo para fora, para a cidade, indo para o Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras ela parte, ela se vai. Na verdade, irmãos, nunca mais, mesmo depois que eles voltaram do exílio e reconstruíram o templo, nunca mais se ouviu falar daquela manifestação da glória de Deus, por exemplo, no Santo dos Santos. Ao voltar, eles reativaram o culto, mas já não havia mais aquelas manifestações da glória de Deus. Ela tinha se ido, foi do santuário para o Monte das Oliveiras e subiu. Mas quando Jesus vem, é a glória que está voltando. Era a chance deles de terem recebido a glória. João 1,14: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus ia ao templo, era a glória que estava voltando ao templo, mas a nação de Israel o rejeitou. E mais uma vez o processo foi o mesmo. Rejeitou Jesus, o crucificaram fora da porta, e depois Jesus ressuscita, vai para o Monte das Oliveiras, do mesmo jeito que a glória desapareceu a primeira vez. E do Monte das Oliveiras ele é assunto aos céus, mas a glória voltará de novo pelo Monte das Oliveiras, porque os anjos disseram: assim como vocês o viram subir, o verão descer. E quando Jesus vier em glória para restabelecer o reino milenar, para restaurar a nação de Israel por ocasião de sua segunda vinda gloriosa, implantação do milênio, ele virá por Jerusalém, por onde a glória se foi, pisará o monte que se dividirá em dois, a nação será renovada para servir a Deus. E então esta situação aqui será remediada. Mas note, de nada adianta o templo se não tiver a glória. O lamento quando foi levada a arca foi esse, na época do sacerdote Eli. Foi nominado uma criança que nasceu de acabou, foi-se a glória. Quando deram a notícia de que a arca se tinha ido, Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço, foi-se a glória de Israel, porque Deus aparecia através da arca, sob a arca. De nada adianta, irmãos, a estrutura sem a presença de Deus. De nada adianta nós sermos zelosos da doutrina, nominalmente preservarmos a doutrina no nosso credo, se ela não arder no nosso coração. De nada adianta termos uma estrutura bíblica de igreja, se a glória não está presente. Nós não queremos conservar apenas um modelo doutrinário bíblico, nós queremos, irmãos, a glória de Deus. A igreja de Éfeso lá do Apocalipse é uma igreja zelosa e doutrinariamente sã, não suporta os falsos apóstolos, os descobre mentirosos. É uma igreja que Deus diz: eu conheço o teu trabalho, ela mantém a sua atividade, mas Jesus diz: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E meus irmãos, quando uma igreja só mantém a casca, mas não tem conteúdo, depois nem a casca fica.
Portanto, nós temos que ter a glória de Deus entre nós. Nós temos que ter um avivamento entre nós. E para isso nós temos que abandonar os pecados que estão escondidos, os pecados cometidos nas trevas. Nós temos que nos arrepender diante de Deus, não se ressentir frustrado porque não está dando certa coisa para você. Se você está em desobediência, confessa e deixa, porque o que encobre não prosperará. Balaão queria ir, mas a jumenta não ia, porque via o anjo com a espada desembainhada. Porque Deus resiste aos soberbos. Às vezes as coisas não estão indo bem na sua vida, não estão indo adequadamente, e você diz: é o diabo, é o diabo. Não, pode ser que seja Deus resistindo à sua soberba. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça àquele que é humilde. Dá graça àquele que é humilde. E nós vemos, irmãos, que Deus vai falar de um remanescente fiel. Um remanescente lá em Jerusalém. Viria o juízo, como Deus estava dizendo a Ezequiel, por todas aquelas coisas malignas que ele vira. Mas Deus disse: quando o juízo passar, vai ter gente que vai ser guardada, porque tem gente fiel lá também. Tem um remanescente fiel. Diz aí a Bíblia em Ezequiel capítulo de número 9, versículo 2: e eis que vinham 6 homens a caminho da porta do superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma destruidora na mão, os executores do juízo de Deus na visão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e chamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, meus irmãos, Deus estava colocando os que iam executar o juízo, mas tinha esse escrivão aí, que Deus disse: você vai marcar os que são fiéis. E os que são fiéis são aqueles que gemem, são aqueles que suspiram por causa de todas as abominações que se cometem no meio da cidade. Meus irmãos, você conhece o fiel porque ele chora e geme, porque ele não compactua. Se este mundo não lhe entristece, se a situação deste mundo não traz agonia à sua alma, você não está bem espiritualmente. A Bíblia diz que em Sodoma Ló afligia a sua alma todos os dias, por causa dos pecados daquele povo. A Bíblia diz pela boca do salmista: rios de água correm nos meus olhos, porque os homens transgridem a tua lei. Nós vemos Paulo dizer: a minha tristeza, a minha oração é para que os meus parentes segundo a carne se convertam. Desejaria eu ser separado de Cristo, ser anátema, se isso trouxesse salvação para o meu povo, ou seja, para o povo de Israel. Nós precisamos de pessoas que se afligem, irmãos. Os homens que foram usados por Deus em avivamento foram homens de oração suspirante. Não é que eles simplesmente oravam, é que eles oravam sentindo. Eles tinham paixão pelas almas. Eles oravam do lado de Deus, sentindo aquilo que estava no coração de Deus. Eles não oravam do lado do mundo, oravam do lado de Deus. Os profetas foram homens solitários, homens angustiados, porque viram seu próprio povo se degradando e viam as coisas da perspectiva de Deus. Precisamos daqueles que choram entre o alpendre e o altar. Esses são os intercessores. Não há avivamento sem intercessão. Falamos oração, mas eu quero graduar a expressão intercessão.
Orar pode ser vista como uma coisa meramente formal, mas a intercessão é quando nós agonizamos pelas almas. O livro de Oswald Smith, Paixão pelas Almas, fala disso. As preleções de Finney sobre avivamento falam sobre isso. Quando convidavam Finney para um lugar, havia múltiplos convites, ele queria saber a qual atender, e ele perguntava: neste lugar para onde estão me convidando, tem alguém que esteja aflito, orando por um avivamento? Houve uma certa vez que alguém disse: bem, tem só uma pessoa lá que ora, mas ora para valer, mas todo mundo acha que ela é doida, porque ela se angustia demais, ela geme demais, ela suspira demais na oração. Finney disse: então é para este lugar que eu vou, é lá que Deus vai operar, é nesse lugar que Deus vai operar. Nós precisamos daqueles que gemem, daqueles que suspiram, daqueles que se desagradam pelo pecado e daqueles que querem ver, irmãos, a obra santificadora de Deus sobre a terra. O juízo foi duro. O verso 5 diz: e aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. O juízo começa pela casa de Deus. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Note, um remanescente fiel foi preservado. Deus diz para o escrivão para colocar um sinal na testa deles. No original a palavra I é a letra tal, que era uma letra que era como o nosso X. Ela servia para aqueles que não sabiam assinar, marcar alguma coisa. Ela era usada como assinatura. O tal era usado como assinatura conforme Jó 31, 35. Eles assinavam com essa letra. Então Deus está dizendo: vocês vão colocar uma marca, uma assinatura na testa. Nós descobrimos em Apocalipse 4:1 que esta assinatura é a de Deus, porque um outro remanescente na grande tribulação, 144 mil, diz a Bíblia que terão escritos na sua testa o nome de Deus e do Cordeiro. Portanto, é a marca, a assinatura, o selo. Esses foram identificados para não serem dizimados com o juízo. Deus está à procura nesses dias, irmãos, de um remanescente, de um povo para ser preservado. Em Ezequiel 11, versículo de número 15, diz assim: filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles, são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. Preste atenção, ele está aqui falando daqueles que estavam lá ainda em Jerusalém, não tinham sido como este grupo aqui, levados em cativeiro. E os que ficaram lá em Jerusalém resistindo, inclusive a Babilônia, desprezando a profecia de Jeremias de que não adiantava, eles seriam vencidos. Os que estavam lá, eles achavam que eles é que estavam fazendo a coisa certa. Eles disseram para os que partiram: vocês se foram, vocês não são o povo de Deus não. Como diz aqui no final do verso 15: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. Veja, irmãos, estas pessoas justificavam sua desobediência com argumentos bíblicos. Se vocês vão ser levados, mas nós vamos ficar. Deus nos deu essa terra, lembrando as promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, mas eles estavam usando as promessas, usando aquilo que se continha na Bíblia, para justificar sua própria teimosia. Como é perigoso isso! Eles achavam que estavam dentro do propósito de Deus só porque estavam permanecendo no santuário, ignorando que estavam fazendo coisas erradas lá dentro. E aqui é quando nós nos equivocamos, achando que nós podemos salvar as coisas só pelas estruturas. Igreja Batista Renovada Moriá,
nós sempre levantamos o fato de que guardamos a sã doutrina, de que nossas convicções são apostólicas. Mas de nada nos adiantará isso daí se nós não tivermos uma vida com Deus. De nada adianta nós dizermos, estamos aqui no santuário, estamos no lugar certo, se nós não estamos com a atitude correta, com o pensamento correto. Estes estavam lá soberbos, nós é que somos os destinatários das promessas, porque estamos aqui, vocês se foram. Mas eles acreditavam que permanecer no local, o elemento formal da coisa, era bastante, desconsiderando o que eles estavam praticando lá dentro. No versículo seguinte diz assim, de Ezequiel 11, no 16: portanto dize, ainda diz o Senhor Deus, ainda que eu os lancei para longe entre os gentios, e ainda que eu os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Deus está dizendo, olha, vocês saíram do santuário maior, mas a minha glória também saiu de lá, aquilo ficou oco. Vocês não estão mais lá, eles estão achando que estão comigo porque estão lá. Mas a glória se foi de lá. Mas eu quero dizer uma coisa, para onde vocês forem, eu vou ser um pequeno santuário para vocês. Eu vou ser um santuário onde quer que vocês estejam. Aleluia! Ou seja, eu vou estar com vocês onde vocês forem, se vocês forem fiéis. Interessante, irmãos, que foi exatamente no exílio que surgiu a ideia embrionária do que veio a ser as sinagogas. Lugares menores para reuniões. E quando eles regressaram, eles tinham o templo para os sacrifícios, a frequência geral. E eles tinham as sinagogas para pequenas reuniões mais participativas, onde Paulo podia entrar lá, por exemplo, e debater com os judeus a lei. Jesus fazia a leitura do profeta Isaías. E eu disse recentemente que isso foi, de certa maneira, uma preparação para o modelo bíblico do Novo Testamento, onde nós temos reuniões maiores como estas que estão acontecendo aqui, e nós temos reuniões menores nas casas. Nós temos os pequenos santuários, onde Deus está conosco, onde Deus está conosco. Nós temos hoje duas posições em tensão, e nós como anabatistas não estamos nem de um lado nem do outro. Não vou nem dizer que a gente está no meio termo, porque anabatista é radical, não fica no meio não, nós estamos nos dois extremos ao mesmo tempo. Há os tradicionalistas, que valorizam o culto litúrgico, congregacional, que constroem os seus templos e reduzem toda a atividade da vida da igreja aos prédios que eles constroem. E nós temos hoje aqueles que se dizem da igreja emergente e que só se reúnem em casas e acham que se reunir, por exemplo, num lugar como esse é paganismo, é voltar ao paganismo. O curioso é a soberba destas pessoas, porque eles desdenham de toda a história do cristianismo e dizem que a igreja se encaminhou para um caminho pagão, construindo prédios, formando pastores com distintivos na forma de se vestir, mantendo uma liturgia de culto. E eles dizem que somente agora eles estão redescobrindo como era a igreja primitiva, que não tinha nada disso, eram só reuniões domésticas, informais, espontâneas, que não tinha inário, não tinha prédio, não tinha liturgia, não tinha uma roupa distintiva dos pastores. E estas pessoas também terminam dentro dessas igrejas informais, acabando com o processo de disciplina. Também ninguém é disciplinado por pecado, porque não tem uma estrutura que possa disciplinar. De um lado nós temos aquelas que valorizam a tradição, toda essa história do cristianismo com seus prédios, suas arquiteturas, suas liturgias, e que não querem as reuniões dos pequenos grupos da forma bíblica.
E nós temos aquelas que valorizam tanto essas reuniões, desprezam, como eu estou dizendo, toda aquela estrutura que tem raiz histórica no cristianismo. Frank Weiler escreveu um livro, Cristianismo Pagão, onde ele se levanta contra tudo que é denominação, contra prédios, contra dízimo, contra liturgia, e defende apenas reuniões nas informalidades, e diz que tudo isso aqui é uma herança pagã que nós herdamos. Nós não aceitamos isso daí, irmãos. A Bíblia Sagrada nos ensina diferente. A igreja primitiva se reunia no pórtico do templo de Salomão, além de se reunir nas casas. Ela usava uma estrutura já existente para fazer uma grande reunião, fora as reuniões menores, em casas, no pórtico do templo de Salomão. Lá em Atos 19, a Bíblia diz que por 2 anos Paulo expôs a palavra na escola de um homem chamado Tirano. Portanto, ele usou uma estrutura de uma escola filosófica para ali fazer reuniões. Paulo entrava até nas sinagogas para disputar com os judeus, ia para o Areópago, há reuniões de oração em praias, portanto, abertas na Bíblia. Nós temos reuniões em lugares específicos. Nós podemos ver lá em Tiago o seguinte, veja o que diz a epístola de Tiago. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 1, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no nosso ajuntamento, no original diz inclusive uma palavra aqui que pode ser traduzida por sinagoga, na nossa sinagoga, como se Tiago, por estar falando com os judeus, usasse a expressão judaica para falar de um lugar de reunião. Porque se no nosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com um sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos. Aqui ele está falando de discriminação, não vou entrar no mérito, ele está, entretanto, falando que tem um lugar de ajuntamento e que tem dentro desse lugar um lugar de honra, algum lugar de destaque, alguma distribuição de espaços e de cadeiras, porque ele fala de colocar, que seria uma discriminação, um rico no lugar de honra e não um pobre. Nós vemos então que a igreja tinha alguma estrutura para reuniões maiores. No século II, já encontraram os arqueólogos locais de culto construídos pelos cristãos, que não eram casas, mas casas adaptadas para ter uma estrutura maior e que não tinham mais serventia de moradia. Nas catacumbas, eles se reuniram em reuniões maiores. Se nós temos as reuniões mais informais do grupo familiar, quando vos ajuntais, cada um tem salmo, língua, profecia, interpretação e tarará, nós também temos lá em Colossenses uma liturgia de um culto maior, onde ele diz que a palavra de Deus habite ricamente entre vós, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, um culto onde haveria prevalência da exposição da palavra e cânticos. Ele estabelece um roteiro litúrgico parecido com os dos nossos cultos. Paulo, quando pregou na ceia em Atos 20, quando um rapaz caiu da janela, ele se alongava numa pregação, havia uma pregação longa. Paulo, quando escreve cartas às igrejas, diz para aquelas igrejas lerem as cartas que ele escrevia publicamente, para lerem a carta que ele enviou a outra igreja, quando chegasse lá. Portanto, havia leitura pública da palavra para grupos maiores. Nós vemos, irmãos, que havia liturgia. O batismo tem liturgia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ceia tem liturgia.
Paulo diz: como recebi do Senhor, vos entreguei. E aí ele bota toda a liturgia da ceia, a mesma que está nos evangelhos. Ele diz até para esperar uns pelos outros. Ele estabelece critérios de ordem, critérios litúrgicos. Mesmo nas reuniões menores dos grupos familiares, ele fala, os profetas falam em 2 ou 3. Não está entregue inteiramente à espontaneidade. Quando um for falar, o outro se cale. Ele estabelece, só fala em línguas publicamente se houver interpretação, que o culto tem que ter ordem e decência. Nós vemos, meus irmãos, que há expressões que são litúrgicas, como aleluia, que estão na Bíblia. Maranata, que está na Bíblia. Nós vemos que os apóstolos começavam as cartas sempre do mesmo modo. Havia uma liturgia de saudação, paz e graça da parte de Deus. Havia uma liturgia de finalização, como há num culto a entrada e a parte final. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Havia uma liturgia. Portanto, no céu vai haver liturgia. Porque a Bíblia Sagrada diz que Isaías viu os serafins dizendo repetitivamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós temos os elementos litúrgicos. Um pastor poderia não ter uma roupa distintiva, mas quem entrar numa igreja vai perguntar quem é o pastor, e alguém vai apontar com o dedo. Se ele tiver com a roupa distintiva, ele só antecipou isso. Jesus usou uma roupa distintiva, a sua túnica, que os soldados não queriam dividir, porque ela era sem costura, de grande valor. Era a túnica de um mestre, por isso que quando chegavam a Jesus, chamavam-no de Rabi, porque ele usava uma túnica distintiva de um mestre. Em relação a prédios, irmãos, nenhum evangélico que tem um mínimo de conhecimento bíblico e até conhece a herança da reforma, se ele for de linha estrita do protestantismo, entende que Deus habita em templo feito por mãos humanas. Nós sabemos que a igreja somos nós, e não o lugar. E quando Frank Viola diz assim: mas tem crente que quando vai para o templo diz: eu estou indo para a igreja. Isso é uma bobagem, irmãos, é falta de conhecimento da linguagem humana, é uma metonímia. Você diz que vai para a igreja porque a igreja está lá. Quando Jesus tomou o cálice nas mãos, ele queria falar do vinho que estava dentro, mas ele disse: este cálice é o meu sangue. Ele se referiu ao recipiente, mas ele queria falar do conteúdo que estava dentro. E obviamente quando nós dizemos vamos à igreja, é porque a igreja está lá. Se uma igreja estiver abandonada e ficar só o prédio, ninguém vai dizer que ali é uma igreja. A gente está falando é do povo quando fala de igreja. Mas aí essas pessoas vão atrás dessas bobagens, irmãos, para fugir daquilo que realmente é importante. Os pais da igreja referiam-se a formas litúrgicas. O didaquê tem formas litúrgicas admitidas na igreja primitiva. Não tinha complexidade do romanismo, mas tinham fórmulas mínimas, tinham critérios para reuniões maiores. Nós entendemos que tem que haver a reunião grande, onde há a instrução dos ministros, e a reunião pequena, onde cada um tem a sua função no corpo de Cristo, e ali, pelos dons que recebeu, participa. Nós nem somos tradicionalistas, nem restauracionistas, como eles falam. Nós não temos que restaurar, o nosso povo guarda a verdade desde sempre. E nem somos tradicionalistas para nos apegarmos a formas sem a biblicidade. Nós estamos dos dois lados, e o lado certo é aquele que reúne os dois. Mas o fato é, irmãos, que se uma perseguição vier, e nós perdermos este lugar aqui, corra para o seu grupo familiar, porque Deus ainda está dizendo: eu serei para vós um pequeno santuário. Eu serei para vós um pequeno santuário. Os que ficaram lá no templo de Salomão em desobediência, ficaram um templo oco, sem a glória de Deus. Mas aqueles que no cativeiro ouvissem a mensagem do Senhor, se arrependessem, se contristassem, Deus seria para eles um santuário. Vivemos em dias, irmãos, em que juízo é iminente.
mas nós temos que ser daqueles que suspiram e gemem. Nós não poderemos valorizar só a casca sem o conteúdo. De nada adianta dizer sou anabatista, se nós não vivermos a realidade de tudo isso. Não é manter o credo um papel, é manter uma chama viva no nosso coração. É isso que nós precisamos urgentemente. Vamos ficar de pé.